95. Marcos Dantas. Olha, 7h18, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Como divulgamos na abertura do nosso programa, a gente recebe hoje aqui ao vivo o deputado estadual, subtenente Eliabe Marques, do Solidariedade. Está cumprindo uma agenda política e administrativa no Seridó desde o último sábado. Visitou Parelhas, Carnaúba dos Dantas, alguns outros municípios aqui da nossa região e hoje está aqui na cidade de Caicó. Deputado, seja bem-vindo. Primeira vez que você vem ao Seridó, depois que você assumiu o mandato de deputado estadual que pertencia ao prefeito de Mossoró, o Alisson, não é isso? Deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, a todos que nos acompanham através da 95.9, seu programa Panorama 95. Quero de antemão já te agradecer pela oportunidade. Realmente já estive aqui em outras vezes, mas na condição de deputado é realmente a primeira vez. Agradeço. Quero saudar, Marcos, aqui inicialmente meu amigo Diego Vale, do Solidariedade, que também é responsável por esta agenda aqui na região do Seridó, juntamente com o sargento João Batista e o sargento M. Souza, que é presidente da Associação de Praças aqui do Seridó, PMS, uma associação forte, consolidada e que realmente representa os militares estaduais aqui da região do Seridó. Eu até brincava aqui com o M. Souza e com o João Batista de que está faltando, por exemplo, a categoria dos policiais militares se unir aqui em Caicó e elegerem, quem sabe, um representante na Câmara Municipal, coisa que eu não diria que se uniu no Estado, mas foi mais fácil e conseguiu. E hoje a Polícia Militar tem, por exemplo, um representante. Qual a importância da Polícia Militar para a Polícia Militar de ter realmente esses representantes, tanto na Assembleia como nas câmaras municipais? Isso é de uma importância muito grande. Eu sempre digo que, em se tratando aqui do mundo material, não há mudança a não ser na política. Então, é uma das coisas que a gente tem discutido e tem fomentado, de que as pessoas comuns também possam participar da política, e não é diferente com os policiais bombeiros militares. É possível sim que sejamos protagonistas nesse processo de construção de uma segurança pública melhor, de uma sociedade realmente menos violenta e mais próspera. E os policiais militares, bombeiros militares também têm muito a contribuir, Marcos, mas inegavelmente é sim um desafio essa situação de envolver os colegas policiais na atividade política, política partidária, política representativa, que fazemos muito bem na questão associativa, de associação, nas nossas lutas. Há um engajamento muito forte e o resultado justamente é os avanços que nós obtivemos. É necessário que tenhamos também essa mesma articulação na questão política para que nós possamos ter os nossos representantes, claro, de fato comprometido e conectado com os interesses da população, com os interesses da coletividade. Então eu tenho certeza que aqui em Caicó, e você tem total razão, né, já é uma situação que tem sido tentado de eleger os seus representantes aqui na cidade, prefeito, vereadores. Então é uma meta que nós temos sim o interesse inclusive de fomentar, entendeu, Marcos? Era o que você imaginava, por exemplo, a atuação como deputado estadual? Eu digo isso porque você já tentou algumas vezes chegar à Assembleia, agora de fato realmente chegou. Era o que você imaginava ou é um mundo totalmente diferente quando você assume lá uma cadeira de deputado? Sem sombra de dúvida, é um cargo importante, estratégico. Nós temos lá os nossos desafios. Eu chego na legislatura já na metade do mandato, mas vejo como desde 2008 que nós participamos dessa atividade representativa, claro, como falei, em associação. Essa experiência, Marcos, acumulada ao longo desse período, ela tem nos ajudado bastante a exercer a nossa função de deputado. Lógico que uma das situações que a gente vê como diferente é, lógico, a dinâmica, né? A logística é diferente e a responsabilidade. Então, é um ambiente que a gente precisa, sim, se realmente houver compromisso com a população, compromisso com o coletivo, é um ambiente que é possível, sim, trabalhar em benefício das pessoas, trabalhar em benefício do coletivo, e uma oportunidade que os praças da Polícia Militar nunca tiveram. Eu sou o primeiro praça
a ocupar esse cargo aqui no Estado, e eu digo isso aqui, não digo isso aqui com prepotência, com arrogância, mas com toda certeza é uma função que honra, mas eu tenho a clareza e a consciência da responsabilidade, da expectativa que os colegas estão em razão desse mandato. Mas é sim uma situação diferente e nós estamos lá ocupando nosso espaço e tentando, de alguma forma, poder somar e contribuir, fortalecer a nossa luta em defesa dos policiais e bombeiros militares, em defesa dos profissionais de segurança pública, mas acima de tudo, Marcos, em defesa de uma segurança pública melhor para todos nós. Que tipo de lutas você já conseguiu travar na nossa Assembleia? Olha, nós, ao chegar na Assembleia Legislativa, claro, dentro daquilo que compete ao deputado, nós temos lá um mecanismo, a questão do requerimento, das indicações, de apresentar o projeto de lei, de fiscalizar e de cobrar do governo as ações que possam realmente conduzir o nosso Estado no caminho da prosperidade. Então, essa questão da cobrança ao governo, por exemplo, diante da pandemia que nós estamos enfrentando, nós temos cobrado as ações do governo no sentido da questão da vacinação, que seja estabelecido uma rotina. Inclusive apresentamos, Marcos, um requerimento para que essa vacinação ela não sofra descontinuidade durante o final de semana, que eu não sei aqui em Caicó, mas já em Natal a vacinação estava se dando de segunda a sexta. Apresentamos requerimento para que ela continuasse também nos finais de semana e inclusive feriados, até porque o vírus ele não dá trégua, não é isso? Então nós apresentamos requerimento nessa ordem. Nós apresentamos um projeto de lei para tornar a atividade de educação essencial. Outros deputados apresentaram, mas nós apresentamos esse projeto, ele muito importante, porque tem a ver também com a volta às aulas, que são tão importantes, claro, dentro de uma situação de segurança para os professores, para os alunos. Requerimento para uma situação que nós estamos observando nessas viagens, as condições precárias das nossas rodovias estaduais, sem a mínima condição de trafegabilidade, muitas delas. Então apresentamos requerimentos para recapeamento asfáltico da RN 089, que liga ali o município de Ouro Branco, a RN 288, entre Cruzeta, Caicó e Timbaúba dos Batistas, inclusive uma RN muito importante no tocante à questão do escoamento da produção cerâmica, que a cidade de Timbaúba dos Batistas, por exemplo, de Timbaúba dos Batistas não, perdão, de Carnaúba dos Dantas, que é um polo muito forte na indústria cerâmica. Nós também apresentamos requerimento. É incrível você ver, você não acredita ver uma RN naquelas condições. Então nós apresentamos os requerimentos. Então a gente está tendo essa atuação nessa questão das nossas rodovias estaduais, porque é também uma questão de segurança, Marcos. As péssimas condições que estão as rodovias, elas comprometem a segurança do trânsito, elas favorecem a questão da ação criminosa. Então é também uma questão de segurança. Então tem sido as nossas ações dentro do mandato. Nós também apresentamos um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa no sentido de potencializar as instituições de ensino públicas e privadas na comunicação de violência ou indício de violência praticado contra crianças e adolescentes. Então, a ideia de que as escolas, as instituições públicas e privadas possam ser parceiras no combate a essa violência contra esse público, e a ideia é que elas comuniquem esses indícios de violência às autoridades policiais, às autoridades jurídicas, né, para que nós possamos também, a partir daí, ter mais esse mecanismo de enfrentamento à violência. Então, essa tem sido a nossa linha de atuação dentro da Assembleia Legislativa, acima de tudo, levar para aquele parlamento a uma agenda importante, que é o combate à violência, que é a segurança pública. Por ser um deputado, que eu acredito que você seja um deputado que tem uma posição independente com relação ao governo do Estado, nem de oposição, nem de situação, mas por ser um deputado, digamos assim, com essa linha independente, dificulta ser atendido com esses requerimentos pela gestão estadual ou não? Verdade que o nosso partido, o partido do qual eu estou inserido, ele é oposição ao governo, mas a minha característica todos já conhecem, a de convir que na associação sempre é oposição ao governo. Então essa linha a gente já vem adotando. Agora, então você é oposição, então? Nós somos oposição ao governo, porém é importante destacar aqui que
Quem conhece o subtenente Eliabe sabe, nós não somos radicais, intransigentes. Uma coisa que nós prezamos muito é pelo respeito ao diálogo, às instituições e às autoridades. Dentro do movimento associativista da Polícia Militar, que não é fácil representar os militares em razão de estarem submetidos a uma condição jurídica diferente, mas essa capacidade de dialogar, dentro do respeito, nós temos conseguido avançar. Então, é dessa mesma forma que nós estamos atuando dentro da Assembleia Legislativa. É uma oposição propositiva, tá certo? Aqui nós não temos uma oposição ao Estado, aquela situação do quanto pior melhor. A nossa oposição, é claro, observando as falhas do governo e tentando fazer esse contraponto para que o governo acerte e possa realmente prestar o serviço à população, possa devolver à população os serviços e os benefícios que ela tanto merece. Esta é a nossa posição. Então, isso é claro. Ser a oposição é um óbice, digamos assim, mas no meu caso a gente tem conseguido encaminhar demandas, a gente tem dialogado com os secretários do Estado, por exemplo, como secretário de Segurança, a gente já tem conseguido alguns avanços aí na questão da alimentação, por exemplo, uma pauta que a gente está buscando resolver, e a gente tem dialogado com o secretário de Segurança, mesmo sendo oposição, e tenho certeza que a gente vai conseguir encaminhar. Aquisição de viaturas para as cidades, que é um problema seríssimo, a Polícia Militar ainda concede Gol, um veículo Gol, né, que é um veículo realmente que não tem condição, não é adequado para o serviço policial. A gente tem feito esse trabalho junto ao secretário e tem conseguido alguns encaminhamentos. Por exemplo, Marcos, na área da educação, logo quando assumimos o mandato, os professores os professores de Libras, né, que estavam aí, os contratados, eles estavam há 3 meses sem receber os seus salários. E fruto da nossa intervenção, juntamente com o vereador Cabuton de Mossoró, nós conseguimos dialogar com o secretário Getúlio Marques e resolvemos esta demanda. Então, é este o tipo de oposição que fazemos e esperamos sim que possamos continuar nessa linha e servir, mais uma vez, como disse, ao povo do Estado, como eles merecem ter direito. No mês passado você fez um discurso na Assembleia, né, cobrando aí, repercutindo os atentados contra os operadores de segurança aqui do nosso Estado. A gente sabe que, infelizmente, muitos policiais têm morrido aqui no Estado, ou em missão ou nos dias de folga, né? E também a imprensa da capital, você destacou que o governo abandonou os policiais e cobrou, inclusive, ações para conter os casos de Covid na categoria. São 2 linhas, saúde e também a questão da segurança. Você acha que a postura do governo do Estado com relação aos policiais militares não é a que a categoria merece? Olha só, infelizmente entra governo e sai governo e o descaso para com a segurança, para com os policiais militares, para com os bombeiros militares é a mesma. A atividade policial ela já é perigosa por natureza e no caso, Marcos, aqui no Estado, nós tivemos, por exemplo, em 2017, 2018, 26 operadores de segurança assassinados. Dentre estes, 22 eram policiais militares. Então, essa nossa linha de atuação em defesa dos policiais militares é justamente por isso. É sim uma categoria de profissionais que está mais exposta, que tem um nível de adoecimento maior. Então, assim, o tratamento que é dado hoje aos policiais bombeiros militares realmente não é adequado. Inclusive, essa agenda que nós estabelecemos, que ela já está, faz parte do nosso mandato, da nossa atuação, que é estar visitando as unidades policiais, estar visitando as cidades, é justamente para comprovar, para se certificar do que eu estou dizendo, da situação de abandono, e o que nós estamos observando é essa realidade. Nós, Marcos, passamos aí, tem unidades que infelizmente o teto está caindo na cabeça de policiais. Instalações que não têm a mínima condição de hidráulica, elétrica, insalubres. É um tratamento realmente desigual e sim de abandono, de omissão com estes profissionais que têm essa nobre missão de estar nas ruas, seja com pandemia, sem pandemia, chovendo, fazendo sol, 24 horas, 7 dias por semana nas ruas. Os policiais militares, os bombeiros militares, eles são garantidores da governabilidade, eles são garantidores da segurança pública e é necessário que haja esse tratamento. E o que nós estamos observando, Marcos, eu não sei se você recorda, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte saiu das ruas, parou as atividades no período
19 de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2018, por falta de condição de trabalho. Se os policiais militares, naquele momento os policiais militares disseram, só vou para a rua de acordo com as condições que o Estado oferece. Se os policiais militares resolverem fazer isto hoje, a situação é pior. A polícia vai sair das ruas, porque o mínimo de segurança que tem, que está sendo oferecido pelos policiais militares, é sim fruto da abnegação, do sacrifício dos policiais e bombeiros militares. Você falou numa situação que aconteceu há 2 anos, 3 anos atrás. Então, se de lá para cá não tivemos mais um movimento como esse, pode passar a falsa impressão de que melhorou bastante nessa questão, mas não é, na prática não é assim. Isso, a gente, o que tem chegado justamente, a situação da pandemia, ela também... pesou para não se fazer, por exemplo, um movimento como esse. Perfeito. A pandemia, ela nos tirou esse poder que é da mobilização, justamente em razão de sermos acusados de estar promovendo aglomerações, de estar desrespeitando os decretos. Então, sem sombra de dúvida, isso nos prejudicou bastante nesse sentido da representatividade. Mas hoje já existem iniciativas, já existem movimentos, a insatisfação é generalizada dentro da instituição, dentro das unidades onde eu tenho passado, e assim, a possibilidade de ser retomado, de acontecer uma mobilização talvez maior do que a de 2017, 2018, ela é eminente, ela a qualquer momento pode acontecer. Inclusive, agora que nós temos aí algumas situações de garantias e direitos que estão sendo negados aos militares estaduais. Por exemplo? Por exemplo, a questão da alimentação. Marcos, e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Os policiais militares, eles estão espalhados nas 167 cidades do estado do Rio Grande do Norte. Existe a questão da alimentação para quem está de serviço. Essa alimentação está restrita a Natal, através de um vale no valor de R$15. São 4 forças de segurança no estado. A Polícia Militar recebe 3 vezes menos do que recebe as demais forças de segurança. E o que é que isso tem provocado? O comprometimento da atividade policial, tem comprometido a autonomia da atividade policial nas cidades. Alguns gestores municipais que não têm o mínimo de compromisso com a segurança pública, com a coisa pública, nem com os profissionais, têm condicionado essa alimentação, a interferência na atividade policial. Então isso é uma das coisas que precisa ser resolvida. Infelizmente o governo não tem tido muito interesse em resolver. A questão, por exemplo, dos equipamentos. A Polícia Militar, como eu tenho dito e tenho mostrado, e a gente tem verificado isso em loco, está com viaturas tipo Gol. Um veículo Gol que é um veículo que é totalmente inadequado para a atividade policial, está causando o adoecimento dos nossos colegas por problemas ortopédicos, está potencializando o risco da atividade policial. É uma situação que é inadmissível que ainda, nos tempos atuais, o governo dê Gol para os policiais militares. O veículo tipo Gol. A governadora não anda de Gol, o secretário de segurança não anda de Gol, o comandante-geral não anda num Gol. Então, os próprios bandeiros também não andam de Gol, né? A bandidagem está aí com carros altamente potentes, então a nossa cobrança é esta, para que nós apresentamos um projeto de lei para que seja estabelecido no Estado uma prática, antes de adquirir esse veículo, o veículo para atividade policial, que haja um estudo técnico, uma consulta de demanda, ouvindo as instituições e principalmente o profissional que vai utilizar esse veículo, para que o governo saiba qual é o veículo adequado a adquirir para a instituição. Agora, na prática, isso não acontece? Eu pergunto isso porque, por exemplo, quem é que está à frente aí da Secretaria de Segurança do Estado? É um policial militar, né? Quando não é um policial militar, é alguém que supostamente entende de segurança. E essas pessoas acabam não dando orientação do melhor veículo para que o policial militar possa usar, por exemplo? Com certeza não, porque se houvesse essa orientação, esse interesse, não seria adquirido. Inclusive, no Brasil, se não a única, mas uma das poucas que ainda adquire o veículo inadequado, tipo Gol, para a polícia. Eu questionei o secretário... Mas eu vejo hoje muitas viaturas, por exemplo, um Duster, outras viaturas maiores, mas o que predomina na maioria das vezes é o Gol.
o que predomina é o gol. Tem um passado, aqui mesmo na região de Seridó, as cidades, lá em São Fernando, teve ontem um gol, a gente fez, então eu tenho feito, o colega, por exemplo, e aí com equipamentos, colete, armamentos, o colega vai com mais de 15 quilos sobre ele, o coturno, a gente pede para o colega fazer a demonstração, é uma dificuldade para desembarcar desse veículo. Os ocupantes da frente e os de trás, a situação é pior. Então, Marcos, sabe qual é a justificativa do governo e do próprio secretário, que eu com todo respeito pela sua trajetória de policial, mas a gente tem dito que está devendo muito a questão da segurança, por ser um policial, por entender, mas a justificativa é economia. Eliabe, subtenente Eliabe, dinheiro de adquirir uma caminhonete, a gente adquire 4 Gol. Então, está pensando na economia, que não é economia, tá certo? Não está pensando no bem-estar do policial, não está pensando no serviço prestado à população. Então, é esse o tratamento que o atual governo vem dando aos policiais bombeiros militares, não tem sido diferente dos seus antecessores. Eu vejo que você também tem batido muito nessa questão da volta das aulas na rede pública. A rede particular já voltou aqui no nosso estado, a pública ainda não. Por mais que o governo tenha dito aí que está preparando um protocolo, né, um plano de retomada, mas até agora as aulas presenciais na rede pública não voltou. Qual a sua opinião com relação a isso? Isso, inclusive é importante você destacar isto, a nossa pauta é segurança pública, é segurança, mas a educação também é uma ferramenta importante no enfrentamento à violência. Então, a pandemia, nós estamos aí há mais de um ano, lá no mês de março de 2020, e passado esse período todo, infelizmente a comprovação que nós temos é de que o governo realmente não preparou as escolas, não teve o devido cuidado, de modo que são mais de 500 escolas, mais de 200 mil alunos aí envolvidos nessa situação, penalizados pela falta de cuidado e de zelo com a educação pública. Nós, inclusive, Marcos, apresentamos requerimento solicitando a volta das aulas presenciais, apresentamos também o projeto de lei tornando a escola pública, a educação essencial, justamente para pressionar e para forçar o governo a dar uma atenção maior a esta área, a esta situação tão importante. O que aconteceu? Agora, sexta-feira, se me falha a memória, o governo divulgou um calendário de volta às aulas, mas pasmem, um calendário que não tem data de início. Não tem uma previsão de quando. A alegação do governo, quando nós estamos fazendo essa cobrança, é de que, quando nós fazíamos essa cobrança, era de que estava aguardando a liberação do comitê científico. O secretário Getúlio Marques tem dado entrevista que as escolas estão preparadas. Nós temos dialogado com os professores, não é essa a realidade que estamos observando. Então, infelizmente, passado esse tempo todo, as escolas, o governo não equipou as escolas, não deu as condições para que as aulas voltem e os colegas não sejam, e os alunos, as pessoas que usam a escola pública não sejam penalizadas. Existe uma situação, por exemplo, de condicionar a volta às aulas a questão da vacina. Sim, cobra o sindicato da educação, tem o maior respeito, mas entendemos que condicionar a volta às aulas a vacinação de 100% dos professores, realmente nós entendemos que não é razoável. Os policiais militares estão nas ruas, não tiveram direito a home office, estão trabalhando aí nas ruas, claro, cada um tomando as medidas de segurança, mas é essa a defesa que nós fazemos. Enquanto não chega a vacina para todos, é importante que possamos desenvolver ações para desenvolver atividades convivendo com a situação que está aí. Adotar as medidas de segurança, a questão da máscara, do álcool gel, as escolas serem equipadas com pias, sabão e situações que possam realmente favorecer a volta às aulas com o mínimo de segurança. Se condicionar a vacina, assim como está colocando o sindicato e até mesmo o governo, realmente nós vamos passar aí mais tempo ainda sem a volta às aulas, penalizando mais de 200 mil usuários do sistema de educação e dessa forma realmente um prejuízo enorme para a nossa educação pública, que é uma das piores do Brasil. A gente sabe que, infelizmente, a violência rural tem crescido bastante aqui no nosso estado, né? No Brasil todo também, né?
E como é que anda o projeto da Ronda Rural? Ela tem avançado no nosso estado? É a CELPA, né, que é a Companhia de Policiamento Rural. Marcos, é uma unidade recém-criada, entretanto, no momento ela está restrita a Natal praticamente, né, os colegas saem em operações no interior do estado, mas é necessário que haja essa expansão da Companhia de Policiamento Rural, inclusive inicialmente nas cidades polos como Caicó, Mossoró, Currais Novos. É uma pauta que nós também estamos acompanhando e cobrando para que haja essa expansão. O efetivo da companhia é muito reduzido, não tem como dar essa atenção a todo o estado, então tem feito operações pontuais, mas com toda certeza a violência rural ela é enorme, tem se acentuado mais ainda, e é uma pauta importante, relevante e estratégica, e tem do nosso mandato esse compromisso de cobrar a ampliação e a expansão desse serviço. Inclusive, nas cidades que a gente tem visitado, existe essa cobrança também, Marcos. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Renê Medeiros, lá de Florânia. Ele faz a linha todos os dias Florânia-Caicó, né? E ele quer saber do deputado se tem algum conhecimento para, de fato, fazer a RN Florânia-Cruzeta. Pois só no papel e GPS ela já existe como se fosse feita. Se você tem alguma resposta, algum conhecimento de tal assunto. Pois essa RN seria muito importante para toda a região do Seridó, e a logística para algumas cidades também da Paraíba, como Campina Grande, Patos, né? Ele até uma ponte que tem que fazer já está feito, o restante é só reta, né? Então, você tem alguma notícia aí? É possível que o seu mandato também entre nessa luta aí de fazer realmente essa rodovia Florânia-Cruzeta? Com toda certeza, inclusive eu agradecer pela pergunta e para ter a oportunidade aqui de a gente expor a nossa opinião sobre isso. Nós temos uma agenda estabelecida no tocante à situação das rodovias estaduais, e essa rodovia SRN aí da cidade de Florânia está também na nossa pauta, e vamos, claro, dentro daquilo que compete ao deputado. O deputado não tem prerrogativa de executar, entendeu? De instaurar procedimentos de execução de obras, mas é o mecanismo do requerimento, e não só apresentar o requerimento, nós estamos apresentando o requerimento e buscando a secretaria competente para que essas ações sejam realmente, de fato, concretizadas. Então tem o nosso compromisso, essa importante rodovia, bem como as demais que nós já visitamos agora nessa nossa vinda aqui à região Seridó. Foram 11 cidades que nós visitamos, e uma das pautas, Marcos, é justamente as condições precárias das nossas RNs, por entender que também é uma questão de segurança. O ouvinte aqui, o Assisinho, aquele abraço, o Assisinho Sena, sugere que você lute para colocar o batalhão rural na Imparne, aqui em Caicó. Já tem lá uma estrutura, não sei se daria para colocar realmente esse batalhão rural. É possível que isso aconteça? Sim, é possível, inclusive é muito importante essas parcerias, porque pelo que eu vejo, se for esperar apenas pelo governo do estado, não vai acontecer. Então, assim, nós identificando essas estruturas, é importante que nós já levamos também para o secretário de Segurança, que já existe essas iniciativas, e com toda certeza, Assisinho, nós vamos sim levar essa reivindicação e esse pleito, já com essa situação aí que facilita muito para que o policiamento na área rural ele seja estabelecido também aqui na cidade de Caicó. E o Assisinho disse que lembrasse a você dos tratores também. Trator completo. O Assisinho é exigente, né? Assisinho sobre, ele tem, acho que na rede social lá, eu lembro que ele tem feito essa cobrança. Existe uma iniciativa do governo federal no tocante ao fornecimento desses equipamentos, onde, nesse caso, a gente vai colocar, sim, essa questão dos tratores, não só aqui na cidade de Caicó, como também em outras cidades que a gente tem passado, e tem acontecido essa demanda. O Admilson Santiago pergunta, deputado, por que o 10º dos inativos não foi pago esse mês? Como é o nome do... Admilson, olha só, inclusive nós repudiamos esse comportamento discriminatório, tá certo? Excludente do governo do estado, onde, primeiro que o 13º é de 2018, certo?
A governadora teve a iniciativa brilhante de postar no seu Twitter que estava pagando de forma antecipada o 13º de 2018. Nós estamos em 2021. Isso é uma piada, né? Então, e para realmente complicar a situação, os policiais militares e bombeiros militares receberam, foi dia 15, sábado, pagou a ativa e deixou muitos colegas da reserva pensionista de fora. Nós temos o nosso repúdio, nós, sabendo dessa situação, procuramos a Secretaria de Planejamento, o secretário Aldemir Freire, para saber o que tinha acontecido. A alegação dele foi uma questão de processamento, que houve lá umas falhas, de que hoje, segunda-feira, essa questão do 13º, esse dinheiro estaria depositado. Portanto, dizer que o governo começou a pagar em janeiro a quem ganhava R$ 3.500 líquido lá em 2018, e agora, Marcos, dia 15, sábado, pagou quem ganhava R$ 4.500 líquido em 2018. Quem ganhava acima de R$ 4.500 líquido para receber R$ 2.000. Então, teve muitos colegas da reserva e pensionistas que não foram contemplados. Então, a perspectiva é de que hoje isso possa acontecer. Deputado, só para fechar, tem se ensaiado aí a possibilidade da Assembleia instaurar uma CPI, né, para apurar o comportamento do governo do Estado com relação à Covid-19. Qual a sua posição com relação a isso? Assim, a gente sabe que situações aí não faltam. Tem motivo suficiente para a instauração dessa CPI. Inclusive, já antecipo que conta com o apoio do mandato do subtenente Eliabe. Olha só, nós tivemos aqui, todos tomaram conhecimento, acredito, esse episódio dos respiradores. O governo do Estado, através do consórcio Nordeste, destinou 5 milhões de reais para a aquisição de respiradores. Nem chegaram os respiradores e ninguém sabe o destino dos 5 milhões. Então, nós precisamos saber quais são os mecanismos jurídicos que a governadora Fátima Bezerra está adotando para cobrar do consórcio Nordeste o reparo ao dano aos cofres públicos aqui do governo do Estado. Nós temos aí uma situação de 14 respiradores que inadequado, inapropriado para o uso, que foram adquiridos, também uma situação de improbidade. O próprio Tribunal de Contas está aí com 10 contratos suspeitos do governo do Estado que está sendo investigado. Então, inclusive, acredito que a CPI é uma oportunidade para o governo realmente esclarecer a verdade, deixar as coisas realmente a limpo. Se realmente tiver alguma improbidade foi cometida, que seja responsabilizada. Então, tem sim, do nosso mandato, o total apoio. Caso a CPI venha a ser instaurada, a gente vai sim ter a oportunidade de prestar contas, né? E de saber do governo, para que ele diga, para que ele possa trazer a verdade sobre tudo isto. 2022, quais são os planos do seu partido para as eleições? Olha só, o Solidariedade é um partido que tem bons quadros. Nós temos aí a liderança do deputado estadual Kelpis Lima, Cristiane Dantas, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que vem fazendo uma gestão realmente muito exitosa. O prefeito aqui da cidade de Acari, Fernandinho. Lá em Natal temos os 2 vereadores, Anderson Lopes e o Klaus Araújo. Então, assim, o objetivo do Solidariedade é continuar nesse trabalho, fazer a boa política conectada com os interesses da população e contribuir para que o Estado do Rio Grande do Norte possa realmente entrar na linha da prosperidade, do crescimento. O nosso Estado está assim, devendo. O nosso Estado está aí numa situação realmente muito difícil no ponto de vista dos investimentos, na questão da geração de emprego, de renda. Então é preciso que o Rio Grande do Norte seja colocado no lugar onde ele merece. O Solidariedade tem essa proposta. 2022 nós temos a eleição para governador, para senadores, a questão do deputado estadual, e o partido está discutindo um projeto realmente alternativo para o Rio Grande do Norte. Inclusive, quem sabe disputar o governo do Estado? Isso, com certeza, a gente está discutindo essa pauta. Mas por enquanto nomes não tem ainda. Não, exatamente, não existe nomes, mas, Marcos, assim, a garantia é esta, de que o partido vai sim tomar a decisão que for
respaldada no interesse público, conectado com os verdadeiros interesses da população e, como disse, contribuir para que o Estado entre no caminho da prosperidade, que tenhamos um Estado menos violento. Infelizmente, o Rio Grande do Norte se transformou no Estado mais violento do Brasil. Então, a proposta do Solidariedade é esta. Temos bons quadros e temos certeza que podemos contribuir para um Rio Grande do Norte melhor. Seu nome vai estar à disposição para disputar a reeleição? Estamos trabalhando para que realmente nós possamos viabilizar, prestando o serviço e 2022 fica para a população, para os nossos colegas policiais e bombeiros militares, fazer o julgamento devido e, se for o caso, realmente nós possamos continuar com esse mandato que sim a voz dos policiais militares, é a voz dos bombeiros militares, é a voz da segurança. Quem está aqui lhe mandando um abraço é o sargento Railson. Diz que você, quando era presidente da Associação dos Policiais lá em Natal, ele era vice-presidente da associação aqui do Seridó, né? Railson lá de São João de Sabugi, que mora aqui na cidade de Caicó, está aqui lhe mandando um forte abraço, desejando um bom dia para você. Também desejo um bom dia aí para o meu amigo Railson. Teve a sua participação também na PMS, como diretor, como vice-presidente. Então, meu abraço, viu, Railson? Muito obrigado aí pela consideração. Tenha do subtenente Eliabe também um amigo e um parceiro. Deputado, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui ao nosso programa e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu agradeço a você pela oportunidade, pela parceria de sempre. Você tem sido muito atencioso, não só com o subtenente Eliabe, mas com a segurança pública, com os temas que envolvem os policiais e bombeiros militares. Em meu nome, eu quero aqui, eu quero realmente trazer esse agradecimento dos policiais e bombeiros militares e dizer que estamos à disposição. Mais uma vez, quero agradecer e destacar aqui o apoio do Diego Vale, que tem nos acompanhado, do sargento João Batista, do sargento M. Souza, presidente da Associação de Praças aqui do Seridó. E é isso, estamos à disposição sempre. Muito bem, são 7h55. Conversamos com o deputado estadual, subtenente Eliabe Marques. Eu vou para o intervalo comercial. Na sequência,